Minha amiga e meu amigo, nessa noite de domingo, 28 de julho, foi ao ar em cadeia nacional de rádio e televisão o pronunciamento do presidente Lula, no qual ele fez um apanhado do seu governo ao longo desse 1 ano e meio de administração. Não teve nada que mostrar, não teve absolutamente nada que mostrar. Por isso, fez aquilo que mais sabe: mentir igual um condenado. E como se não bastasse, atacou de uma forma covarde, leviana e desonesta o presidente Bolsonaro, falando que Bolsonaro entregou o país arruinado, quando todos sabemos que não é verdade. Tanto a situação quanto a oposição sabe que a fala do Lula não tem conexão com a realidade. Lula é inconsequente, irresponsável, mentiroso, lesivo à pátria, alguém que não goza de credibilidade junto ao povo brasileiro, perdeu uma gama considerada dos seus eleitores e, acima de tudo, a legitimidade de continuar administrando o país. Ele contou um monte de mentiras, e não foram poucas. Não foram poucas. É uma pessoa completamente sem noção de pátria, de honra, imoral, uma pessoa analfabeta, não tem apreço por valores, inteligente? Não, não. Malandro. Ele é malandro no sentido de saber dobrar a cabeça de alguns otários nesse país que ainda acredita nesse crápula. Nesse 1 ano e meio de governo, a única coisa aproveitável e boa que pode contar é o fato do governo ter 1 ano e meio. Isso significa que 1 ano e meio a menos que nós temos que suportar essa merda desse governo e esse mentiroso quanto mais. Ele precisa entender que o Brasil está atento e esperto para o que está acontecendo. Não adianta ele ficar mentindo que não cola mais. Gasta tempo, gasta dinheiro para mentir de uma forma descarada para a nação. Como se ele conseguisse convencer as pessoas. Como se os brasileiros não soubessem o quanto ele é desonesto e mentiroso. Fato é que, com o governo do Lula, o que voltou de forma avassaladora foi a corrupção no seu governo, o aumento da violência, o aumento da fome, a ousadia do crime organizado, que com as benções do governo do PT, a bandidagem está mais livre, leve e solta para praticar o mal e fazer de refém o cidadão de bem. O governo de Lula é o governo que cortou Bolsa Família, auxílio gás, auxílio medicamento gratuito, fez crescer a taxa de desemprego, de fome no país, cortou quase 3 milhões de beneficiários do Bolsa Família, fechou as comportas do sistema de distribuição de água do Rio São Francisco. Isso sim é o que Lula trouxe. Sofrimento, dor para os brasileiros, incerteza, vergonha ao redor do mundo, viagens para cima e para baixo, gastando descaradamente com a sua primeira-dama numa lua de mel interminável. Aliás, Lula teve que ficar esperto, porque a esposa dele, a primeira-dama, está lá no Japão. E o Macron, ele pode. Deixa para lá. Então, senhoras e senhores, tal comportamento de Lula no dia de hoje, com seu pronunciamento mentiroso e de costume, como sempre, permitiu que brasileiros em todas as capitais e nas principais do Brasil, nas principais cidades do Brasil, quando ele estava fazendo pronunciamento, como forma de protestar, fizeram um panelaço. Lula precisa saber que panelaço é pouco. Acabando essas eleições municipais de prefeito e vereador que acontecem no Brasil no mês de outubro, nós brasileiros vamos voltar para as ruas, e vamos botar o último prego, pregar o último prego na tampa do caixão da sua administração e do PT, que já está caindo pelas tabelas. Essas eleições que ocorrerá servirá para sepultar
a sigla partidária dele, o PT, que vai sair andando de lado, enfraquecido, vai deixar de existir. Nós vamos voltar para as ruas de forma ordeira, pacífica, legítima, como sempre. Nós vamos voltar para as ruas. Se o povo venezuelano teve o poder de voltar, e está derrubando, inevitavelmente vai derrubar o vagabundo do Nicolás Maduro, que é amigo de Lula. Nós brasileiros temos a obrigação. Se a Venezuela pode, nós somos obrigados a fazer aqui o mesmo ou melhor. É um governo que não vai ter paz. Mentiu de uma forma descarada e escrota para a nação. Aí eu fico perguntando, será que Alexandre de Moraes vai colocar Lula no inquérito das fake news? E por falar em Alexandre de Moraes, Nicolás Maduro, por 2 vezes, em 2 ocasiões diferentes, questionou as urnas eletrônicas brasileiras, o sistema de votação brasileiro, que aqui no Brasil quem critica é penalizado, perseguido, processado, achincalhado. No entanto, inclusive até o Elon Musk entrou no inquérito das fake news por esse fato. Falou uma vez, já está no inquérito das fake news. Maduro falou 2, ainda não está. Cadê Alexandre de Moraes com toda a sua pompa, arrogância e empáfia? O Brasil não está morto, os brasileiros não estão mortos. Eles estão em estado de reflexão, recuperando as energias e bolando a estratégia. A volta vai ser avassaladora para sepultar de vez, politicamente falando, esse governo desastroso e nefasto e esse partido que é a personificação do mal, Partido dos Trabalhadores. Lula precisa saber que ele terá o mesmo destino que o seu amigo Nicolás Maduro, muito em breve.